Beleza, então vamos ver como é que funciona o ciclo da matéria, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês vejam é o seguinte: ciclo. Ciclo significa aquilo que começa e volta para o começo, tá? Vocês conhecem vários ciclos aí, como o ciclo da água, o ciclo da vida. Por quê? Porque o ciclo nunca acaba, tá bom? Ele começa e reinicia, tudo bem? Então, a matéria, ela tem um ciclo, tá bom? E quando a gente fala de matéria, a gente está falando daquilo que é constituído os seres vivos. Então, se você é do tamanho que você é agora, é porque você é feito de matéria, e esta matéria advém do seu alimento. Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, nós temos a planta, e todas as plantas fazem fotossíntese, ou seja, elas produzem alimento, produzem energia e também produzem a matéria orgânica, tá? Esta matéria orgânica, ela é passada na cadeia alimentar por meio dessas setinhas que vocês veem aqui, tá? Ou seja, aqui nós temos a planta, ela serve de alimento para o grilo, o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para o gavião, tá? Gavião não serve de alimento para ninguém porque ele é topo de cadeia. Mas como vocês podem ver aqui, ó, várias setinhas dessas daqui estão indo para os cogumelos. Por quê? Porque os cogumelos são fungos. E os fungos são heterótrofos decompositores. Esses daqui, ó, são todos consumidores, tá bom? E os fungos são decompositores. Significa o quê? Que eles reciclam a matéria orgânica, tá? Ou seja, eles pegam toda essa matéria orgânica, ou seja, os seres vivos que morreram, e degrada toda esta matéria e devolve para o solo, tá bom? Em forma de quê? De matéria inorgânica, que são os sais minerais. Esses sais minerais vão ser usados por quem? Pela planta de novo, para poder começar o ciclo novamente. Então, pessoal, tudo o que constitui os seres vivos é composto de matéria orgânica. Esta matéria orgânica um dia vai morrer e vai para a Terra. Nesta Terra, quem vai consumir esta matéria orgânica são os decompositores, são os fungos e algumas bactérias. Eles vão degradar esta matéria orgânica e devolver para a natureza para que a matéria possa ser reciclada. Ou seja, tudo que você tem no corpo de você agora é matéria reciclada, tá? Já fez parte de outros seres vivos e quando você morrer vai fazer parte também de vários outros seres vivos, porque a matéria nunca vai acabar, ela sempre vai ser reciclada. Beleza, agora aqui o fluxo de energia é diferente, tá? Vocês viram lá que o ciclo ele acaba e volta para o começo. O fluxo não, ele acaba e pronto, final, acabou, tá? A energia, ela segue um fluxo, ela não tem um ciclo, tá bom? Ou seja, a energia ela vai começar lá no Sol. A primeira fonte de energia que a gente tem é o Sol. Por isso que o Sol ele é muito importante para a vida, tá? Mas você não usa a energia do Sol diretamente. Por quê? Porque você não tem a capacidade de transformar essa energia solar em energia química para mover o seu corpo. E quem é que faz isso? As plantas, os seres fotossintetizantes, os autótrofos, tá bom? Então, os autótrofos vão pegar esta energia do Sol, transformar em energia química através do alimento, tá bom? E essa energia ela vai passar na cadeia alimentar para os outros consumidores e assim por diante. Só que veja, a energia ela não vai voltar para o Sol. Ou seja, ela não é um ciclo, tá bom? Ela é um fluxo, ela vai acabar. Tudo bem? E ela acaba como? Ela vai sendo desperdiçada ao longo da cadeia. Ela vai sendo gasta, principalmente em forma de calor. Todos os seres vivos liberam calor. E este calor é a energia que gasta e ela é usada no seu metabolismo. Por isso que ela nunca vai voltar. Isso significa o quê? Quando o Sol acabar, esta energia acaba e a vida inteira acaba. Não tem jeito, tá bom? Bom, nós temos aqui um exemplo de teia alimentar, só para que a gente possa entender melhor. Teia alimentar é um conjunto de várias cadeias. Por que a teia alimentar é importante? Porque é o seguinte, como vocês podem ver aqui, este emaranhado de setas significa o seguinte: uma coisa serve de alimento para outra coisa, ou seja, um ser vivo serve de alimento para outro e assim por diante. Então, veja, imagina nessa situação aqui, ó, nós temos o escorpião. O escorpião, como vocês podem ver, ele pode se alimentar tanto de gafanhoto quanto de besouro. Então, imagina a situação que ele está procurando alimento e não achar gafanhoto. Ele pode comer o besouro, tá? Outra situação aqui, ó, nós temos a raposa. A raposa ela pode comer tanto coelho quanto este bicho aqui, ó, caititu, tá bom? Então, veja, se ela está procurando alimento e não achar coelho, ela pode procurar um outro alimento, que é o caititu.
tá? E assim por diante. Ou seja, a teia alimentar favorece essa diversificação de alimentos, tá bom? Então, visto que a teia alimentar, vamos fazer um exemplo de cadeia alimentar, tá bom? Olha só, que interessante, nós podemos fazer esta cadeia aqui, ó, começando sempre do produtor, que é a planta, tá bom? Então, uma cadeia alimentar ela vai começar sempre do produtor. Nós temos aqui um exemplo de planta, é uma cadeia, tá? Essa cadeia ela pode seguir a seta, ó, segue para o rato, que come a planta, né? Quem come o rato? O sapo. Quem come o sapo? A serpente. Quem come a serpente? O gavião. Veja que não tem nenhuma seta saindo do gavião, significa que o gavião ele é o que a gente chama de topo de cadeia, tá bom? Ninguém come ele. Só quem vai comer ele são os decompositores quando ele morrer, mas ninguém preda ele, tá bom? E nós podemos fazer várias cadeias alimentares aqui dentro desta teia, bom? Um exemplo clássico que nós temos aqui é o seguinte, olha só. Vegetal, grilo, que é o que a gente chama de consumidor primário, sapo, consumidor secundário, cobra, o consumidor terciário, gavião, consumidor quaternário e assim por diante, enquanto a cadeia existir, tá? Pode ser que existam umas cadeias que o sapo vá direto para o gavião, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o gavião, ele pode consumir tanto cobra quanto o sapo, tá? Vai depender da cadeia alimentar que você está imaginando, tudo bem? Bom, veja, se na cadeia alimentar não tem este sapo aqui, o que acontece? Se o gavião não tiver... Aliás, se a cobra não tiver uma outra opção de alimento, ela vai sofrer um bocado, tá? E por que o ecossistema ele é tão importante? Ele vive equilibrado, pessoal. Veja o seguinte, se porventura você está na natureza e decide eliminar todos os sapos, tá? Você está eliminando o alimento da cobra, tá? E você está eliminando o predador do grilo. Logo, o que vai acontecer? Nós podemos ter um desequilíbrio ambiental. Podemos ter um grande aumento da população de grilo e uma diminuição da população de cobras, tá? Logo, por consequência também do gavião. Então, quando o ecossistema está em desequilíbrio, ele pode ocasionar vários problemas para a natureza, tá bom? Então, esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!